Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula da disciplina de automação. E hoje nós teremos a nossa aula de número 2, a qual tratará das definições ou termos utilizados em automação. Porém, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos responder às questões que foram deixadas na aula passada para tirar aquelas dúvidas, né, que porventura ficaram aí da última aula. E logo em seguida, nós daremos continuidade com a nossa aula de hoje, a qual trata das definições. Então, as perguntas da aula passada, que serve de revisão do conteúdo que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos na aula passada, na nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução à automação. Definimos o que é automação e vimos que a automação ela está presente em muitos setores da nossa vida, em muitos setores da economia. Então, nós falamos sobre alguns exemplos de automação, de tipos ou setores onde a automação está presente. Então, respondendo aí a primeira pergunta, para relembrarmos os conceitos aí da aula passada, a primeira questão diz assim: qual é a diferença entre a mecanização e a automação? A palavra mecanização já dá uma ideia de algo mecânico, né? E a automação dá a ideia de algo pode ser mecânico, porém essa mecanicidade existe uma certa inteligência, né? Porque existem outros componentes além do mecânico que fazem a máquina ou o sistema funcionar. Então, uma possível resposta para esta pergunta seria essa, né? Mecanização é a simples substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas. Porém, na automação, além das máquinas substituírem o homem em suas atividades, ela possui recursos eletrônicos e ou mecânicos que regulam ou controlam o seu funcionamento. Então, perceba aí que na automação, além de nós termos a mecanização do equipamento, né, a parte mecânica do equipamento, nós temos outras partes, outros recursos que tornam aquela máquina, aquele equipamento inteligente, entre aspas, né? Vamos chamar aqui de inteligente. Ele tem uma certa inteligência, ele se controla, ele percebe algo ao seu redor ou algo do seu funcionamento e tenta corrigi-lo, né? Então, a automação seria uma evolução da mecanização. Então, essa daí é uma boa resposta para essa diferença entre mecanização e automação. Questão de número 2. Quais são as áreas de aplicação da automação? Então, como foi dito agora há pouco, né, nós, na aula passada, falamos sobre algumas áreas em que a automação está presente, por mais que nós não percebamos ou não saibamos o que é automação, mas ela está presente sim. Então, foram dados vários exemplos e uma das possíveis respostas, né, poderia ser: está presente aí em bancos, né, na automação bancária, na agricultura, no comércio, na automação comercial, nas indústrias, a automação industrial, nos transportes e em vários setores da nossa economia. E lembrando que o nosso foco com a disciplina é a automação industrial. Então, caso você tenha feito um estudo paralelo, tenha feito uma pesquisa paralela à nossa aula e ao módulo, você pode ter notado outras áreas da automação. Então, você poderia citar como resposta essas outras áreas, caso você tenha feito uma pesquisa aí paralela às nossas aulas. E a terceira questão diz: defina com suas palavras o que é automação industrial. Então, a automação, de um modo geral, né, é a definição que nós vimos aqui em cima. A automação industrial é apenas uma aplicação da automação para a área da indústria, né? Então, uma possível resposta poderia ser essa: são máquinas ou sistemas industriais, está errada aqui a palavra, mas desconsidere esse erro, industriais,
aqui é um I, né? Industriais, que se controlam, ou seja, monitoram seu funcionamento, corrigindo-os ou ajustando-os. Então, um bom exemplo é essa imagem aqui, ó, nós temos aqui três braços robóticos, né? Então, vamos supor que um deles seja utilizado para mover caixas, né, desta posição para esta. Então, uma máquina deste tipo, né, vai ser programada para fazer estes movimentos, só que além da programação para estes movimentos, ele tem uma certa inteligência de, por exemplo, identificar a posição da caixa, né, se ela está realmente na posição ou não, alocar aqui na outra posição, então ele consegue identificar a posição que essa caixa vai estar, né, dentre outras coisas que ele pode notar, né, e fazer a correção. Então é isso, pessoal. Feita aí esta revisão dos conteúdos que nós vimos na aula passada, vamos dar continuidade com a aula de hoje, a aula número 2, a qual irá tratar de algumas definições, de alguns termos, algumas nomenclaturas utilizadas em automação. Então, nosso objetivo hoje é definições de termos. Termos como, por exemplo, o que é processo ou o que é uma variável de processo. Então, veremos o que são esses termos que recebem nomes bem comuns do dia a dia, mas que em automação tem um significado especial. Outro termo que nós iremos discutir é sobre o que é controle, né, que é um dos principais objetivos da automação, o controle dos processos. Então, começando aí com a nossa primeira definição, vamos ver o que é processo. Ao invés de explicar inicialmente o que é um processo, eu vou dar um exemplo, eu vou tentar explicar com um exemplo. Então, vamos imaginar que nós queramos fabricar um bolo, né? Fazer um bolo. E para a fabricação desse bolo, obviamente, nós precisaremos de alguns ingredientes. Então, vamos primeiro listar os ingredientes para daí sim nós fazermos o nosso bolo. Então, vamos dar alguns exemplos aí de materiais utilizados para a fabricação do bolo, como por exemplo, ou a farinha de trigo, ou então a massa pronta. Precisaremos de alguns ovos, né, para misturar a massa, uma margarina ou manteiga e leite, né, leite ou água, vai depender do seu bolo. Então nós precisaremos inicialmente dos ingredientes, antes de mais nada, para começarmos a fabricar o bolo. Então, o próximo passo é misturar esses ingredientes. Então, vamos misturar, por exemplo, a manteiga, a massa, né? Acrescentar os 3 ovos à massa, temos que quebrar os ovos, né, para acrescentar a massa. Por último, fazer uma misturazinha ali com leite. Então, nós temos que misturar todos os ingredientes. Nós estamos aí juntando os ingredientes e misturando, né? Depois de misturados os ingredientes, né, a depender da maneira que você prepara o bolo, ou da maneira que é indicada para que se prepare este bolo, possa ser que haja necessidade de um descanso da massa, né? Então vamos imaginar que o seu bolo precisa fazer um descanso para logo em seguida ser levado ao forno, ou não. Possa ser que este bolo não precise descansar, né? Vamos supor que você esteja fazendo com essa massa pronta aqui mesmo, ou então com uma farinha de trigo que não necessite de fermento, que não precisa descansar a massa. Então você vai levar diretamente ao forno. Então, feito a mistura da massa, leva-se ao forno logo em seguida. Espera-se um tempinho, né, ajusta o forno para uma determinada temperatura e espera-se um tempo. O bolo sairá do forno pronto, né? É a nossa última etapa, depois é só degustar o bolo pronto, né? Nossa maravilha culinária. Então, observe que
antes de chegarmos no bolo totalmente pronto, nós temos algumas etapas, né, para serem feitas, né, que são feitas antes da preparação daquele produto. Em automação, nós damos um nome a isto, né, a estas etapas de fabricação, a estas etapas de construção. Em automação, nós damos o nome de processo. Então, o que é processo? Processo é um conjunto ou uma sequência de operações. Essa palavra, né, que é bem comum no nosso dia a dia, em automação, além de ser comum, ela é muito importante você definir, saber o que é um processo. Então, processo, quando nós estamos nos referindo a automação, a termos utilizados em automação, o processo indica a sequência, né, o conjunto, a sequência de operações, como por exemplo a fabricação de um bolo, né? Essa fabricação está sendo mostrada aqui, né, de forma manual, mas poderia ser uma fabricação automática, uma máquina que estivesse fazendo este bolo de maneira automática. Então ali está ocorrendo um processo de fabricação de um bolo. E a partir da definição de processo, nós temos outra definição bastante importante, né? Que nós iremos usar muito aqui em automação, e nem só em automação. Vocês provavelmente terão uma disciplina chamada de instrumentação, e em instrumentação vocês verão termos parecidos com os termos utilizados aqui em automação. Um dos termos é o processo. A palavra processo ela vai estar presente aqui na disciplina de automação, assim como em instrumentação, né? Instrumentação e automação elas andam juntas, né? Uma complementa a outra. Na instrumentação você estuda o princípio de funcionamento dos instrumentos de medidas, né? Sensores, instrumentos de controladores, registradores. Então, lá em instrumentação você estuda como é que eles funcionam, e aqui em automação nós os usamos, né? Nós aplicamos aquele conhecimento visto em automação. Como, por exemplo, né, um sensor de temperatura. Lá você estuda o que é um sensor de temperatura, e aqui em automação nós utilizamos o sensor para fazer a leitura, a medida da temperatura para controlá-la, né? Por exemplo, dentro de um forno, como o forno que está sendo mostrado aqui no processo de fabricação do bolo. Então, nós poderíamos utilizar um sensorzinho aqui, né, para fazer a medida da temperatura. Esse sensor poderia ser, por exemplo, um termopar. Então, você estuda lá na instrumentação que é um termopar e aplica aqui. Então, por que eu fiz esse paralelo com a instrumentação? Porque alguns termos que são usados em automação são usados em instrumentação. Um deles é processo e o outro deles, que tem a ver com as duas disciplinas, é a chamada variável de processo. Então, o que é uma variável de processo? Então, nós vemos aqui, né? Nós vimos que para fabricar o bolo, nós temos um processo, né, antes. E que neste processo nós podemos medir algumas coisas, né? Como, por exemplo, nós podemos medir as grandezas envolvidas aqui com os ingredientes. Então, nós temos aqui como ingredientes, né? A massa do bolo, os ovos, a margarina, a manteiga e o leite. Então, destes itens que estão listados aqui, o que é que nós podemos medir de cada um deles? Por exemplo, na massa, né, nós podemos medir, por exemplo, o peso, né? Aqui eu coloquei volume, mas desconsidere o volume, né? Apareceu errado aqui, na verdade. Aqui nós poderíamos medir o peso.
fazendo uma correção do slide, nós poderíamos medir peso. E esse peso, nós utilizaríamos quais unidades de medida? Nós poderíamos utilizar o grama, né, para medir a quantidade em peso, né, da massa. Assim como nós poderíamos medir esta mesma massa em quilos. Se for um processo industrial grande, nós poderíamos medir, ao invés de quilos, em toneladas, né? Vou representar aqui pela letra T. Então, nós podemos medir o peso, nós podemos medir o volume, né? Volume que está relacionado aos líquidos, né? O espaço que aquele líquido ocupa dentro de um determinado recipiente, ou tanque, né? Neste caso aqui, a caixinha de leite. Então, nós podemos medir o volume do leite. O volume do leite ele pode ser medido com algumas unidades de medidas, como por exemplo o litro, o mililitro, o centímetro cúbico, né? O metro cúbico, uma grande quantidade, né? Dentro de um tanque, por exemplo, em metros cúbicos. O que é que nós poderíamos medir aqui ainda, né? Nós poderíamos medir a quantidade dos ovos. A quantidade que vai ser medida aqui em unidades, em dezenas, desculpe, pode ser dezenas também, né? Dezenas, dúzias. E na margarina e na manteiga, nós podemos medir assim como a massa, nós poderíamos medir o peso também da margarina ou manteiga, né? O peso dado em quilos, em gramas, em toneladas. Mas nós só podemos medir estas unidades, estas grandezas, aqui nos ingredientes. Não, ao longo do processo nós podemos medir outras coisas. O que é que nós poderemos medir aqui ao longo do processo? Eu vou riscar aqui volume, porque não é volume, é peso, né? Deixar uma setinha aqui indicando que ao invés de volume é peso. Peço desculpas aí por esta falha. Me desculpem. Então, o que é que nós podemos medir? Nós podemos medir durante o processo, além dos ingredientes, nós poderemos medir aqui a quantidade, né, a massa ou peso da mistura que nós estamos fazendo com os ingredientes. Eu vou misturar aqui 1 kg de massa, mais 3 unidades de ovos, mais 100 gramas de margarina, mais 200 ml de leite. Tudo isso vai dar um peso, tudo isso junto vai dar um peso. E eu quero que o peso dessa massa seja o peso de 1,3 kg. Então, eu posso medir o peso da massa, da mistura. Como é peso, nós poderemos medir aqui em gramas, em quilos, em toneladas. Podemos medir outra coisa durante o processo? Poderemos medir algo aqui no forno. O que é que nós podemos medir aqui no forno? Nós podemos medir antes do forno, né? Nós podemos medir também o tempo, né? O tempo de descanso da mistura, né? Lembrando que o tempo pode ser medido aqui em segundos, em minutos, em horas. No forno, o que é que nós poderemos medir? Nós poderemos medir a temperatura em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin. Então, eu quero que a temperatura do forno não ultrapasse 180 graus, ela se mantenha constante em 180. Então, nós poderíamos medir esta temperatura para tentar controlá-la, né? Assim como na massa, nós podemos medir também o tempo aqui ao assar o bolo. Tempo de 20 minutos, 25, 30. Poderíamos medir em minutos, em horas, né? Meia hora, 30 minutos, meia hora, ou segundos, né? Ao invés de minutos ou horas.
Então, nós poderíamos medir estes itens durante o processo. Então, tudo aquilo que nós podemos medir, que foi citado aqui, são chamados em automação de variáveis de processo. Então, o que são variáveis de processo? Variáveis de processo são grandezas que podem ser medidas, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido e está relacionado com automação, nós chamamos de variável de processo. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido o que são variáveis, o que são processos e variáveis de processo. Então, duas definições super importantes, porque a partir de agora eu constantemente falarei variáveis, né? A palavra variáveis. Nós temos uma determinada variável. A variável que eu me refiro aqui não é a variável da matemática, a variável x. Não é isso, né? A variável que eu me refiro aqui são aqueles itens que podem ser medidos, ou seja, aquelas grandezas que podem ser medidas, que estão associados a um fenômeno físico. Esse associado a um fenômeno físico é o peso, é um fenômeno físico, a temperatura é um fenômeno físico, o tempo, são fenômenos físicos associados a fenômenos físicos que podem ser quantificados, ou seja, medidos. São variáveis. Então, foram dados alguns exemplos aqui e como nós iremos focar na automação industrial, na indústria são comuns algumas variáveis. Então, algumas variáveis aí estão bem presentes na área industrial. O peso, vamos apagar aqui tudo de novo, circular algumas comuns dessas que já estão aqui, ó. O peso é uma variável bastante comum em processos industriais. A temperatura, muito comum também. O tempo, o volume de uma água em determinado tanque, a quantidade de garrafas que passam por uma esteira industrial, uma esteira de uma cervejaria. Além dessas que estão sendo mostradas aqui, nós podemos citar a pressão. A pressão é uma unidade muito comum em ambientes industriais. A pressão que está relacionada aí com compressores, com cilindros de ar, com equipamentos pneumáticos. Então, a pressão que pode ser dada em PSI, em libras por polegadas quadradas, em bar, em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, nós temos várias unidades de medidas para se medir pressão. Outra variável bastante comum, a vazão, né? A quantidade em litros, por exemplo, de um determinado líquido em um determinado tempo. Então, nós temos aí como exemplo a vazão. Algumas variáveis elétricas também são bastante utilizadas aí na automação em ambientes industriais. A tensão, né? A medição e o controle da tensão em determinados equipamentos, a corrente. Então, nós temos vários exemplos aí de variáveis presentes na indústria, que são tanto medidas quanto controladas, a corrente. Então, aqui são só alguns exemplos, né? Mas existem vários outros. A outra importantíssima que não está aqui, que eu já ia esquecendo, o nível, né? O nível de água dentro de um tanque. Então, um nível importantíssimo, né? O nível de um poço. Nível importantíssimo aqui, é uma grandeza muito importante na área da indústria. E resumindo, né, algumas variáveis, temos uma tabelinha aqui que mostra algumas variáveis de processo, ou seja, as grandezas, algumas coisas que nós podemos medir, com suas respectivas unidades de medidas: temperatura, pressão, nível, distância.
volume, podemos citar também aqui rotação, também bastante presente aí na área industrial, rotação, que normalmente é dada em RPM, rotações por minuto, né, que é dada aqui em RPM, e várias outras, né, frequência, que é dada em Hertz, várias outras. Então, visto aí o que são processo e variáveis de processo, vamos a outras definições, né? Outra definição importante também é a automação, que é a definição de controle. Controle, o nome já dá uma ideia do que seja, né? Controlar algo, que é um dos principais objetivos da automação, é o controle dos processos. Só que antes de nós fazermos o controle do processo, nós temos que definir que tipo de controle é este, né? Que tipo de variável é a variável para aí sim nós controlarmos aquela variável. Então, antes de definir o que é controle, vamos definir algumas informações referentes a os tipos de variáveis, já que nós falamos no slide anterior sobre o que são variáveis de processo, que são tudo aquilo que pode ser medido, uma grandeza física que pode ser medida, que nós chamamos de variáveis de processo. As variáveis elas podem ser de dois tipos, né? Só que antes de falar dos tipos, vamos só definir aqui o seguinte, né? Toda a comunicação entre os diferentes sistemas é feita através de variáveis físicas. Para efeito de controle, estas variáveis podem ser divididas em analógica e digital. Esta digital, nós podemos chamar também de discreta. Normalmente eu irei, quando eu for me referir a alguma variável deste tipo, eu irei normalmente chamá-la de discreta. Então, nosso objetivo aqui com o controle, como o nome já indica, é ajustar a variável. Só que antes de fazer esse controle, esse ajuste, nós temos que saber qual é o tipo da variável, se ela é analógica ou se ela é discreta. Então, é uma definição importante porque mais à frente nós iremos ver o que são entradas e saídas, a definição de entradas e saídas. E além dessa definição, né, ou juntamente com essa definição, nós veremos o que são entradas ou saídas analógicas e entradas ou saídas discretas. Então, definindo isso agora, né, o termo analógico e discreto, para quando nós chegarmos aos tipos de entradas, não ter muita dúvida sobre o que é, vamos definir o que são variáveis analógicas e discretas. Então, o que é uma variável analógica? Então, analógica dá muita ideia lá, né, já que nós estamos vivendo na era digital, ou na conversão do analógico para o digital. Então, dá muita ideia lá da televisão analógica, do antigo celular analógico, né, do mundo analógico, dá muita ideia disso, né, do mundo analógico que nós vivemos. Então, o que são variáveis analógicas? Aqui em automação, variável analógica ela é definida como sendo aquela variável que varia continuamente com o tempo, né? Se nós pudéssemos representar num gráfico, ela apareceria assim. Mas para que nós possamos entender com mais facilidade o que é uma variável analógica, vamos levar em consideração um medidor de água. Então, medidor de água, supondo que a água entre por este lado, aqui entre pelo lado esquerdo e saia pelo lado direito. A água ela vai fluir de uma maneira contínua, né? Atravessando aqui o reloginho, o medidor, fazendo movimentar vários mecanismos, né, que no final das contas
faz girar esse mecanismo aqui, nesse indicador, para indicar que a água está fluindo pelo interior do instrumento. Faz girar os ponteirinhos aqui, né, para indicar o volume, né? O volume, como está informado aqui, em litros, o volume em decilitros, e no final das contas, né, esses mecanismos internos, além de movimentar os ponteiros e o indicador, movimenta também aqui uma espécie de contador, né? Um contador. E esse contador, não só o contador, mas os demais dispositivos aqui do medidor, eles funcionam de acordo com a passagem da água, né? A passagem contínua. Além da passagem contínua, essa medição aqui ela é proporcional à quantidade de água que passa aqui, né? Então, se passar muita água em determinado tempo, muita água intensa, né? Um volume muito grande de água em determinado tempo, o equipamento vai medir esta quantidade em volume naquele tempo. Se passar um volume baixo de água, o equipamento vai registrar esse volume baixo de água. E não tem como, por exemplo, né, durante a medida, deixa eu apagar aqui essas setas, não tem como durante a medida o ponteiro sair, né, automaticamente do 0 para o 2, por exemplo, né? Então ele desapareceu, quando ele chegou ao 0, desapareceu e só veio aparecer no 2. Não tem como acontecer este tipo de situação neste tipo de medidor. Para que o ponteirinho aqui saia do 0 para o 2, ele tem todo esse caminho aqui para percorrer. Então ele tem todo um caminho contínuo. Contínuo não quer dizer que seja na linha reta, mas é contínuo para percorrer. Ele não ocorre aos saltos. Então, voltando aqui para a definição, o que são variáveis analógicas, né? Variáveis analógicas são aquelas que variam continuamente com o tempo. É o caso do ponteiro, né? O ponteiro, ele funciona, ele se desloca continuamente com o tempo. E se nós pudéssemos representar esse movimento, esta alteração de estado durante o tempo, nós poderíamos representar desta forma, né, por linhas contínuas. Lembrando, mais uma vez, que a linha contínua não significa dizer que seja uma linha reta, uma linha puramente reta. Uma linha contínua é simplesmente o fato do que está acontecendo agora aqui com o rabisco que eu estou fazendo. Ó. Eu estou clicando aqui no mouse, né, não soltei o mouse ainda, estou fazendo vários rabiscos. E esse rabisco aqui, esse tracejado, é um tracejado contínuo. Eu não larguei aqui o mouse ainda. Se eu largar, aí ele para de aparecer. E se eu apertar de novo, ele aparece e continua fazendo traços contínuos. Então, a definição de analógico, variável analógica ou sinal analógico são aquelas variáveis que são contínuas no tempo. E se nós pudéssemos descrever estas variáveis em um gráfico, né, apareceria como uma linha contínua, sem sobressaltos. Um bom exemplo disso é a medição de água, do volume de água, indicado aqui pelo medidor de volume de água, disponibilizado pelas empresas abastecedoras de água, né? No caso aqui da Bahia, a Embasa. E se esta variável não for analógica ou contínua, ela será do tipo discreta. O que é uma variável discreta? Uma variável discreta ou variáveis discretas são aquelas que variam discretamente. Ela não falou muita coisa, né? Variáveis discretas são aquelas que variam discretamente com o tempo. Mas o que é essa definição de discreta ou discretamente com o tempo? Variáveis que atuam discretamente no tempo
são aquelas que têm um número contável de valores entre quaisquer dois valores, né? Talvez a definição não seja muito fácil de entender, mas vamos tentar entender com o gráfico que está sendo mostrado aqui e com este exemplo. Então, observe o gráfico aqui, ó, que a variável, ou seja, a grandeza física, vamos supor que seja a tensão elétrica, ora ela está num valor, que é este determinado valor, vamos supor que seja 5 volts, ora ela está em 5 volts, ora ela passa instantaneamente para outro valor, 10 volts, por exemplo, ora ela passa para 10 volts, ora é 5, ora é 10. Então, neste momento, 5 volts. Não vou chamar aqui de zero porque não está sobre esta linha horizontal aqui, ó. Está um pouco acima, vamos imaginar que seja 5 volts. Então, ora ela está aqui, ora ela está nesta outra posição. E ela não variou, né, continuamente, né? Ela não estava nessa posição, depois subiu uma rampinha aqui, a ladeirinha, depois chegou no 5. Não aconteceu isso. Ela passou praticamente, quase que automaticamente, do 5 para o 10. Né? Então, aqui nós vemos que nós temos valores pré-definidos. Uma outra definição de variáveis discretas, né, são aquelas variáveis que têm valores pré-definidos. Então, um exemplo de um sinal discreto são sinais enviados, por exemplo, por sensores. E aqui nós temos uma aplicação ou um exemplo de um sistema deste tipo. Então, aqui nós temos um processo de medição de rotação em um motor elétrico. Então, como é que se faz para medir a rotação de um motor elétrico? Como eu consigo identificar que este motor azul aqui está girando, por exemplo, a 1720 RPM, e com RPM, ou seja, rotações por minuto, desculpa, 1720 RPM. Como é que o equipamento que está mostrando esta velocidade sabe que o motor está naquela velocidade? Então ele vai saber por meio de um dispositivo como este aqui, ó. Um dispositivo chamado de encoder. Então o encoder nada mais é do que uma plaquinha com furos e esta plaquinha está entre dois sensores, na verdade um único sensor, né? Esse sensor ele é formado por um emissor de luz, normalmente um emissor de luz infravermelho, e do outro lado um sensor óptico que vai captar esta luz infravermelha. Então no momento em que o disco corta a luz, ou seja, no sensor aqui atrás não chega a luz, como é o caso do sensor verde, deixa eu apagar aqui estas linhas. Então observe aqui que o sensor verde, nesse momento, né, não recebe luz, ele não recebe um sinal de luz. Por quê? Porque o disco está bloqueando a luz nesse momento, né? Então ele dá uma giradinha, a luz passa, como é o caso agora do sensor roxo, e capta a luz enviada aqui por está chamando aqui de LED, né? Um LED emissor infravermelho. Então, para cada uma dessas posições, né? Para cada uma dessas situações, ora chega a luz, ora não chega a luz, o sensorzinho emite um sinal elétrico. Então, quando, por exemplo, chegar luz, ele vai emitir um sinal de 5 volts, por exemplo, aqui na sua saída nesses terminais, ela vai sair aqui 5 volts. Se por acaso não chegar um sinal elétrico, não sai nada, né, nos seus terminais, 0 volt. Ora tem 5 volts, ora 0 volt.
Então, observe aqui que o sinal ele varia discretamente, ou seja, ele tem valores pré-determinados, ora 0 volt, ora 5 volt. E o sinal ele não sai, né, de forma contínua do zero. Vamos refazer o gráfico aqui, ó. Aqui no momento está em zero, né, ele não está recebendo a luz. E vamos supor que ele receba a luz. Só que observe que no gráfico ele não, a mudança de 0 para 5 volts não ocorre suavemente assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts, então, se estabilizou em 5 volts. Não acontece isso, nós não temos essa rampa. Claro que se nós observássemos, né, em tempo muito curto, em milésimos ou milésimos de segundos, poderia ser que nós encontraríamos um gráfico como esse aqui, né? Mas vamos desconsiderar essa situação, vamos considerar apenas o que está acontecendo aqui no gráfico do próprio sensor, ora 0 volt, ora 5 volts em valores pré-determinados. Então, a este sinal, a esta variável, nós classificamos como sendo sinais discretos. Então, um bom exemplo de sinal discreto é esta situação. A leitura de rotação, a medição de rotação de motores elétricos. Então, aqui está sendo mostrado uma imagem com como é que é o princípio de funcionamento desse sensor, o encoder, e aqui embaixo nós temos uma aplicação, né? Um circuito real, ó. O sensorzinho aqui, ó. Então nós temos um sensorzinho aqui enviando luz. Aqui nós temos o disco, né, com os furos, e do outro lado nós temos o receptor de luz para indicar que ele recebe lá o sinal enviado pelo emissor. Um é o emissor de sinal e o outro é o receptor. O outro vai ficar obviamente do outro lado, conforme indica aqui a figurinha. Então, pessoal, feita essa definição do que são variáveis analógicas e variáveis discretas, nós podemos então definir o tipo de controle. Lembrando que um dos objetivos da automação é o controle dos processos. O controle como? Vamos supor que nós tenhamos um forno e nós queremos controlar a temperatura desse forno em 455 graus e não pode sair de 455. O máximo que pode variar ali são 2 graus para mais ou 2 graus para menos, ou seja, 457 graus ou 453, não pode passar desse intervalo. Então, existe um sistema por trás disso que vai controlar a temperatura. Então, esse sistema de controle, ele vai depender do tipo de variável que nós estamos lidando. A maioria das variáveis que nós lidamos na automação é do tipo analógico. E aí nós poderemos utilizar alguns dispositivos que fazem essa leitura da variável analógica e sendo convertidas para as discretas. Será convertida para discreto, um sinal discreto, uma variável discreta. Então, antes de mais nada, né, antes de definirmos o tipo de controle, nós temos que definir qual é o tipo de variável que nós estamos lidando. Para aí sim, nós definimos o controle. Se a variável for analógica, o controle relacionado a esta variável será, obviamente, um controle analógico, que controla variáveis analógicas, obviamente. E se a variável for discreta, nós teremos um sistema de controle discreto ou digital, né? Normalmente, nós nos referimos a esse tipo de controle ou variáveis como sendo discretas, né? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula, onde nós vimos algumas definições
que são usadas aqui em automação. E para que nós possamos estudar, né, e relembrar dos conceitos vistos, né, nesta aula, eu vou deixar aí uma atividade, né, com 4 perguntinhas a respeito do que nós discutimos. Então, a primeira questão pergunta o que é processo de automação. A segunda questão que diz o que é o que é variável de processo, desculpem. E logo em seguida você vai dar 2 exemplos de variáveis de processos que são utilizados nos ambientes industriais. E por último, você vai descrever o que é uma variável discreta. Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Um abraço e até lá.